pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tereza do canal Viajando na Ciência, um canal onde eu abordo, sobre conhecimentos científicos, sobre a história da ciência e todos os desdobramentos da ciência moderna até os dias de hoje. Eu estou aqui desenvolvendo uma série, onde eu falo do começo do que a gente chama de ciência moderna. E é um começo, assim, bem interessante, que faz parte da nossa história humana, porque a ciência é aquela que nos faz buscar respostas, para tudo o que existe ao nosso redor, como o mundo se manifesta aqui, a gente chama de realidade, Então, eu estava falando, gente, sobre o personagem, assim, para mim, principal, não só para mim, para muitos autores, que a gente considera principal, que é o Galileu Galilei, que quem já me acompanha aqui já sabe, conhece, e é claro, todo mundo que já estudou no colégio um pouquinho de ciências, conhece, já ouviu falar do Galileu Galilei, que está aqui, aqui o retratinho dele, só para vocês saberem, quer dizer, o retratinho não, é a inteligência artificial, que fez essa figura bonita aqui do Galileu, segurando o instrumento que possibilitou ele a alcançar um conhecimento que muita gente não tinha nem ideia naquela época, Nós estamos falando disso do iniciozinho, do finalzinho, quando ele nasceu, era 1564, ele nasceu na cidade de Pisa, em 1564, no dia 15 de fevereiro. E essa parte que vocês estão vendo aqui, que é do telescópio, isso foi por volta, assim, logo depois de 1610, onde Galileu, através desse instrumento maravilhoso que é o telescópio, ele conseguiu, vamos dizer assim, encontrar resposta para muitas coisas que ele ficava se perguntando quando olhava os céus, estudava, todos os movimentos que ele via na natureza, que ele era fascinado com esse tema das forças que movem a natureza, do movimento. Então ele vivia buscando ideias que pudessem ajudá-lo a encontrar algumas respostas, E hoje eu estou continuando, dando continuidade a essa história dele. E, pois é, eu pergunto para vocês, Você vendo o céu, A gente vê o céu todo dia, Sempre que a gente lembra, pode olhar para o céu. E, pois é, Galileu resolveu um dia pegar, o telescópio dele e olhar para cima, para os céus. Em vez de ele ficar olhando entradas dos navios, ali as águas, ali de Veneza, ele começou a apontar o telescópio primeiro para a Lua, depois para outros cantinhos mais que havia aí no espaço. E quando ele começou a fazer isso, nossa, ele descobriu, assim, coisas fascinantes, que as pessoas naquela época não tinham nem ideia. Só que isso causou alguns probleminhas para ele, para não dizer que problemões mesmo, Muitos problemas que ele conseguiu olhando apenas para a Lua e para as estrelas, vamos dizer assim, Ele trouxe também, além de conhecimento inimaginável naquele tempo à humanidade, ele trouxe muitos problemas para ele próprio, devido, ao sistema onde ele estava, o sistema político-religioso, que ocasionou uma série de implicações que realmente trouxeram muitas turbulências, muitos problemas para ele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou lendo um livro agora sobre a história dele, Um livro bem legal, bem bacana. Esse livro aqui, ó, que é, aqui, olha, o Galileu, tá vendo aqui? Então, gente, Galileu e os negadores da ciência, olha só. Esse livro é muito interessante, Ele traz, assim, assim de volta, toda aquela história que aconteceu, a turbulência história que aconteceu durante a vida e as descobertas de Galileu Galilei,
esse italiano, né, ousado, esse ser humano fora de série para aquela época, e acho que até hoje mesmo eu considero ele uma pessoa muito além, né, da nossa imaginação, um cara extremamente inteligente, antenado com as coisas da natureza de uma maneira, né, muito diferente para aquelas pessoas daquela época ao redor dele, né? Então, até hoje ele é considerado, gente, o pai praticamente do método científico, né, e da ciência moderna. Isso eu quero que vocês não esqueçam. E só para lembrar, se vocês gostam desse assunto, né, se vocês sentirem, né, que esse assunto da história da ciência que eu trato aqui, se tem relevância para vocês, eu agradeço vocês se inscreverem no meu canal, dar o joinha, que ajuda na divulgação, né, desse tema que muitas vezes, hoje em dia, na atualidade, né, é muito mal, às vezes, direcionado, interpretado. Eu sei que existem vários canais de divulgação científica maravilhosos aqui na internet, mas também há muita bobagem, muitas coisas que não tem nada a ver com a realidade. Então, eu abordo aqui no canal isso, sabe? Uma pequena, como é que eu vou dizer para vocês, né? Perspectiva de como a ciência é algo assim tão importante na nossa vida, né? Porque se não fosse a ciência, nós não estaríamos aqui, nem eu falando aqui através do celular, porque graças aos avanços tecnológicos, científicos, é que nós temos tudo isso que nós hoje, né, nos possibilita nos comunicarmos, estarmos aí, né, juntos, mais juntos uns com os outros e falando e, vamos dizer assim, e fazendo todo dia esse conhecimento, né, ser tão relevante nas nossas vidas. E essa figura do Galileu é muito importante. E a história dele, gente, é fantástica. Então vale super a pena a gente conhecer um pedacinho da história dele, que eu já comecei ali nos meus outros vídeos que eu fiz anteriores. Quem puder, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para vocês entenderem direitinho. É uma história fantástica de um ser humano realmente também fantástico e que vale super a pena a gente acompanhar. Mas hoje eu vou fazer um breve resumo, na verdade, né, do que a gente estava falando quando Galileu, né, ele se colocou, vamos dizer assim, contra as ideias daquela época, né, que naquela época a igreja católica, né, romana, ela tinha uma alta influência, né, sobre os destinos, vamos dizer assim, da humanidade ali daquele lugar, né, ali naquele pedacinho da Europa, influenciando até outros lugares também, depois no Novo Mundo, né, aqui nas Américas. E, pois é, houve, assim, situações muito desagradáveis, sabe? E, infelizmente, a igreja, sem querer, né, ou que sem querer não, vamos dizer assim, né, gerada pela circunstância daquela época, acabou fazendo situações que, nossa, trouxeram muito transtorno, muita confusão, até muita dor para muita gente. E como vocês sabem, né, já devem ter uma ideia, como eu falei lá nos vídeos anteriores, naquela época, gente, eles achavam que o planeta Terra era o centro de tudo. E tudo o que você via nos céus, né, seja a Lua, seja o Sol, as estrelas, tudo girava em torno do planeta Terra. E aí apareceu uma outra pessoa muito interessante também, uma pessoa que era até religiosa, né? Que era o Copérnico. E que eu também falei com ele, para vocês da outra vez. Então, aqui está Copérnico, que também ousou formular, né, uma teoria em que ele dizia que, olha, não é bem assim não. As contas que ele fazia, né, sobre a questão dos planetas, as posições celestiais não batiam. Então ele dizia que possivelmente não, a Terra não era o centro do universo, não era nada disso, que na verdade a Terra era apenas mais um planeta que girava em torno do Sol. E isso deu uma confusão, gente. Que nós saímos, então, vamos dizer assim, nós estávamos, né, no sistema heliocêntrico, perdão, desculpa, ao contrário,
sistema geocêntrico, né? Onde a Terra era o centro do universo da época, e o Copérnico propôs essa outra teoria, de que não, na verdade, a Terra apenas mais um planeta que girava em torno, né, no caso, do Sol. E, pois é, então, passado um tempo, Copérnico se foi, e essa teoria chegou até Galileu, né? E isso, pois é, dentro da cabecinha do Galileu, já começou a pipocar novas ideias, né? E quando ele usa o famoso telescópio, que eu falei, né, da outra vez, nosso amigo telescópio aqui, para que seja melhor. Então, eles amavam, né, que era como fosse, né, uma luneta espiã, né, que espionava, era usado né, para o pessoal da guerra, né, e só que o Galileu pegou o telescópio e olhou para onde? Para cima com ele, e numa noite, né, a lua brilhante, grande, lá nas bandas lá, né, da Toscana, ele foi e olhou para a lua. E, como eu disse no vídeo passado, ele notou que a lua não era aquela transparência, aquela coisa perfeita, né? Ele, como diziam o pessoal dos antigos, né, filósofos gregos do tempo do Aristóteles, né, achavam que a lua era algo muito, muito assim, sabe, como é que a gente vai dizer, puro, como fosse algo assim, uma joia, né? Intocável, serena, muito, toda lisinha, toda bonitinha, nada acontecia na lua. E, pois é, né, gente, descobriu que a lua, na verdade, quando Galileu olhou para ela, viu as crateras, percebeu que ela tinha crateras, que ela tinha montanhas. Nossa, parece, hoje a gente falando assim, né? Ah, o que tem se a lua tem cratera? Naquele tempo não podia falar isso, gente. A lua era como se fosse assim, uma pérola no céu, sabe? Uma pérola, né? Assim, tão pura, né? Tão perfeita. Ela não podia ter imperfeições, só que a lua tinha imperfeições. E dali, dessa pesquisa dele, ele fez, né? Ele fez um livro, chama-se tá aqui a luazinha, né? Que eu mostrei lá ali no meu outro vídeo também, né? A lua, mostrando, né? Aqui, vamos dizer assim, né? As imperfeições lunares. E ele começou a desenhar, fazer desenhos do que ele via na lua. Através, né? Dos desenhos, ele relatava cada fase lunar, mostrando como era realmente a lua, que ela não era lisinha, mas tinha crateras, tinha montanhas, vales, totalmente diferente da visão aristotélica, né? Porque realmente, com o advento do telescópio, a visão ampliou muito e, assim, além das expectativas, né? E quando eles viram isso, aí, pois vieram outras questões que iam abalar, né, todo esse sistema que dizia que a Terra era o centro do universo. E depois ele apontou de novo, né? Vou fazer um resuminho aqui que eu falei da outra vez. Para o telescópio para outras áreas do céu. E ele começou a perceber os planetas, né? Como Júpiter, que ele descobriu as novas, vamos dizer assim, não, porque não havia naquele tempo, né? Que Júpiter tinha luas. Na época ele achou que eram estrelinhas que giravam assim, né? Aqui ao redor de Júpiter. Depois ele descobriu que não. E Júpiter, nossa, hoje em dia já sabe que Júpiter tem muita lua, gente. Acho que 79 é um número imenso. Tem luas de Júpiter que ainda não receberam nomes até hoje, não foram ainda batizadas. Na época, Galileu faz uma homenagem à família Médici, né? Que eram os patronos que financiavam ele, que pagavam o salário dele, e ele fez uma homenagem dando o nome, né, de cada lua aos irmãos daquela família que ajudavam ele financeiramente, ele trabalhando, né? E ele fez uma homenagem. Hoje, né, depois os cientistas que vieram, modificaram tudo. Pois eles começaram, né, a descobrir aqui as luas de Júpiter aqui. Então elas aqui, né?
como eu falei, e é muito interessante, né? Porque ele batizou realmente com o nome dos irmãos Médici, e depois outros vieram, modificaram. Se ele tivesse aqui, não ia gostar nada disso, né? Porque ele estava achando que era uma homenagem justa pelo pessoal que patrocinava ele naquela época, né? Que pagava o salário dele. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né, gente? Hoje já sabemos. É, hoje não é como a gente negar mais, né? Que apesar de ter gente aí que acha até que, como é que a Terra é plana até hoje. Mas a gente sabe que nós vivemos num sistema que é heliocêntrico, né? Ou seja, a Terra, os demais planetas, nessa parte aqui do nosso universo, né? Eles giram realmente ao redor do Sol. E hoje nós temos aqui, que é o nosso sistema solar, né? Que nós temos aqui, olha, o Sol, né? Todos os planetas alinhados. Começa ali em Mercúrio, em Vênus, aí vem a Terra, o terceiro planeta, depois vem Marte, né? Júpiter, Saturno, e vai assim, né? Todos os planetas aí que ficam ao redor, né? Circulando ao redor do Sol. Esse é o sistema heliocêntrico, que é o sistema que o planeta Terra pertence, né? Até hoje. Então, e aí o Galileu na época fez um livro, e esse livro, assim, acho que ele fez uns 550 cópias, e esse livro vendeu muito, foi assim, sabe, um evento na época. Ele colocou os desenhos, né, da Lua nesse livro, ele colocou várias, assim, como é que a gente diz, gente, aquarelas, né, que ele fez, mostrando como era, né, o céu realmente. Esse livro que ele fez, aqui é a página, né, do iniciozinho do livro dele, que na verdade é o Sidérios Núncios, que quer dizer mensageiro sideral, ou mensageiro das estrelas. E esse livro, na época, como eu digo para vocês, foi assim muito popular para as pessoas que liam, né? Claro, muita gente, a maioria das pessoas naquela época não tinha acesso à instrução. Nem todo mundo sabia ler, né? Mas naquela época já havia escola, já havia alguma escola, assim, ali na Europa, naquele pedacinho da Europa. E as pessoas eram um pouquinho mais instruídas até, né? Do que outros lugares da Europa. E eles leram esse livro e viram, né? Tudo que havia no céu, do que os olhos de Galileu contavam, né? Só esse livro aqui, gente, já trouxe várias dúvidas ao sistema anterior, né? Aquele que o Copérnico, lembra, estava debatendo sobre ele, né? Chegou a debater um pouquinho sobre ele, que era contra o sistema geocêntrico, né? Que tudo girava em torno da Terra, e já estava dando pistas que, olha, o Copérnico tinha a razão dele, né? Não era isso não. Na verdade, a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. E isso já começou a dar um certo desconforto, né, ao sistema da época. Aqui, ó, aqui tem uma parte de como ele desenhou esse livro, né, do Sidérios Núncios. Aqui, são desenhos do próprio Galileu, sobre como que era, como que ele estava vendo a Lua, né, a superfície já irregular, das crateras. Teve até um artista, para vocês verem, que foi tão interessante, um artista que gostava muito do Galileu, que quando ele foi pintar, uma figura, um mural de um quadro, não lembro se era um mural ou é um quadro, eu tenho aqui no livro, eu vou achar aqui. Ele desenhou Nossa Senhora com os pezinhos em cima da superfície lunar, só que era a Lua, como Galileu falou, né? Com crateras, não era a Lua lisinha. Até esse artista faz essa homenagem, né, ao que Galileu havia relatado na época. Mas, nossa, esse livro é fantástico, é um trabalho maravilhoso dele. Ele fez outros trabalhos e outros livros também. Mas teve um livro que ele fez mais tarde. Ele teve que ir a Roma falar com o Papa, conversar com o Papa. Naquele tempo, o Papa era um amigo dele, era um conhecido dele, sabe? Ele tinha ótimos contatos, né? Porque ele servia a família Médici, uma família importantíssima de banqueiros, né? Que
financiavam artistas, né, e pessoal de área, vamos dizer assim, que hoje seria a área científica, filósofos, ali, né, daquela área que é hoje a Itália, né? Naquele tempo não chamava Itália, né? A Itália era toda divididinha, né? Então, eles depois resolveu, conversando com o Papa, a fazer um livro que chama Diálogo dos dois grandes sistemas do mundo. A partir desse livro aqui é que as coisas ficaram muito piores para a historinha do Galileu. Mas eu vou ter que parar por aqui, por enquanto, para o vídeo não ficar muito grande. E nós depois continuamos, né? Para saber qual é o perigo que veio, né? Qual o perigo que está em olhar para os céus? Pois é, gente. Galileu resolveu olhar para o céu, pegar, né, o telescópio, dar umas olhadinhas no céu, ver o que tinha lá. E às vezes a gente descobre coisas que são problemáticas, né? Naquela época, isso causou muito transtorno para Galileu. E na próxima vez, eu vou dar continuidade para a gente ver o que, né? Qual é o desfecho dessa história, né? De que você olhar para o céu, às vezes, pode trazer situações bem desagradáveis e até perigosas, né? É o olhar para o céu, é o descobrir o diferente, o novo, né? E o que isso traz para a gente. Então, é algo que é bom a gente observar e estudar isso até com mais cuidado. Porque, às vezes, os perigos estão ao nosso redor, né? São ideias que são perigosas. Perigosas para quem, né? É isso que nós vamos ver depois, tá bom? Então, agradeço a todos que estão aqui. Vamos continuar junto nessa história fantástica da ciência, né? Que com certeza tem muitas coisas para nos ensinar. Então, conto com vocês aí. Vamos dar continuidade a essa história de Galileu Galilei, esse fantástico ser humano, um cientista, um dos primeiros, pioneiro da ciência moderna, cuja história com certeza, gente, vale muito a pena mesmo da gente estudar, né? E a gente ter reverência por essa história fantástica que é a história, nossa história, de nós, dos seres humanos, né? E a sua busca pela sua própria identidade humana, né? De quem nós somos realmente, de que nós somos dentro aqui desse contexto planetário e ter uma vida assim que nos leve a um propósito melhor, né? E mais bonito da nossa existência. Um abraço bem grande, tudo de bom e a gente volta assim que dá, tá bom? Um abração para todos, hasta luego, tchau.